Esse é um caso que nós pegamos ali no suporte, então é um Peugeot 308, 2.0, 16 válvulas. Ele tá com essa falha de correlação entre os comandos ali de admissão e virabrequim. E para quem já conhece esse motor, já teve a feliz oportunidade de trocar essa correia dentada, sabe o quão difícil é o acesso, quão inviável conferir esse sincronismo apenas para saber se essa é uma avaria que é resultado de um problema de sincronismo mesmo ou se tem outro defeito. Então o que a gente tem? A gente vai pegar a nossa IA para começar o diagnóstico e depois a gente tem uma dica bem bacana que ela tá dentro da plataforma. Inviável conferir mecanicamente, né? Porque se tiver acesso do osciloscópio com a plataforma da autoria já... Exatamente, essa é a dica que a gente vai dar. Porque que torna bastante simples, né? Esse tipo de situação. Quem já teve a oportunidade de trocar essa correia, principalmente na versão automática, sabe que o acesso é muito difícil, é moroso. Principalmente travar o virabrequim dele, o acesso entre a transmissão e o motor, ele é bem judiado de fazer. Então existem formas mais simples de efetuar esse diagnóstico, fazer um diagnóstico preciso. Tu consegue obter o mesmo resultado economizando a tua mão de obra e entregando uma prova real pro teu cliente ali através de um oscilograma. Então vamos dar uma olhada lá. Eu tô aqui no Doutorier, tô lá no ano 2016, Peugeot é um 308 2.0. 2.0, vamos lá. Isso mesmo. É o 2.0, nosso amigo AW6K. Entrei aqui, vamos consultar a AI de cara? Isso, vamos pra IA Então, só pra ver o que ela vai indicar. Vou dar um comando de voz, vamos ver se lá é um P0017. Vamos ver. P0017. Olha lá, ela já achou uma maravilha isso aqui, né? Isso aqui só a Doutoria tem pra você. Por que a inteligência artificial automotiva da Doutoria é superior ao ChatGPT? Ela é superior ao ChatGPT porque ela é treinada para a situação específica. Então, ela é uma inteligência artificial especialista e não generalista. Perfeito. E é por isso que a Doutoria criou a primeira AI automotiva do mundo. Então, vamos ver lá o que a AI tem a dizer sobre esse código. Vamos lá. Pensando, né? Ela vai constar o banco de dados agora, constar a inteligência. Então, ela já passa os sintomas aqui para nós: produção de código de erro, redução do desempenho do motor, dificuldade de ligar. O primeiro teste de verificação já comenta aqui do sincronismo, verificar a aplicação correta do óleo, veículos com variador de fase, inspecionar o sistema de controle de eletroválvula VVT. Vamos ver como é legal. Ele pode falar. Percebeu que o sistema tem VVT e pelo fato de ter VVT, a aplicação do VVT pode estar influenciando em problema de sincronismo do motor também. Isso já mostra que a nossa inteligência artificial ela é especialista, ela não é generalista. Né? Se você perguntar pro ChatGPT, depois vocês testam aí, pessoal. Faz um teste ali no ChatGPT, no Cloud ou no Gemini, no que você quiser. Você vai ver que ela vai dar uma resposta meio genérica, né? Que é sempre a mesma coisa, né? Porque ela é generalista. E a da Doutoria, por outro lado, já vai na veia, né? Ela já vai em cima da causa do problema. E cada vez melhor, né? E aí, o que a AI te ajudou nesse caso? A nossa descrição ela é bem abrangente. Isso uma coisa vale lembrar, pessoal, que a AI, ela tenta cobrir, ou melhor, ela cobre todas as possibilidades. Então, a gente sempre tem, e o que é o que a gente recomenda, sempre parte do mais fácil pro mais complexo. Então ela manda até tu inspecionar a questão ali do óleo, se for um caso assim de problema de aplicação de óleo. Isso seria o mais óbvio e mais fácil. E o segundo ponto é nós inspecionarmos os sincronismos do motor. Lembra que a gente fala sempre fazer o mais fácil e o mais difícil? O que é mais fácil? O mais fácil é utilizar a plataforma, pegar um oscilograma. Esse caso eu já estava comentando porque é um caso do suporte, então a gente já sabia o que estava acontecendo ali. O que ela fala a respeito de sincronismo? Como é que ela pede para verificar? Possíveis casos. O motor pode estar fora de ponto por conta desse desgaste do conjunto de polias. Já é só um pontuar que é a primeira recomendação dela de possíveis causas, né? Sim. Então, na maior parte dos casos, essa é a causa do problema. E o usuário já teria logo de cara a solução também, né? Como resolver. Perfeito, mas ela ainda não descarta. Tem problema de pressão de óleo, exatamente. Sensor de fase, problema de eletroválvula, variador de fase, uso incorreto de óleo do motor, falha nas polias. E o que é legal? Eu posso ter defeito de sensor? Beleza, mas se eu vou ver o meu sincronismo, se eu tiver um defeito de sensor, eu também já vou pegar esse problema. Perfeito. Já testa as duas coisas, né? Isso aí. Teste de verificações. Verificação do sincronismo mecânico e eletrônico do motor, utilizando um osciloscópio para verificar o sinal dos sensores de rotação fase. Isso que eu queria saber, se ela pedia para usar o osciloscópio. Isso sim. Você vê que legal, né? Não, ela faz a recomendação porque realmente é o mais fácil, é o mais viável ser E aí na plataforma, só para efeito de dados, você conseguiria abrir o osciloscópio ao mesmo tempo? Aí como é que você faz? Vai lá no Xzinho, no maisinho, clica no maisinho, vai lá em eletrônica... Oscilogramas elétricos. Sincronismo do motor. Sincronismo do motor, vai ter vários jeitos, com transdutor, etc e tal, né?
E aí tem lá rotação e fase. Tem aí? Tem lá? Tem. Aí abriu, vai ter vários frames ali pra você ver qual é o ponto que você quer olhar, mais próximo, mais longe. Isso é um ponto legal, pessoal, para quem não tá acostumado. O que a gente já faz? A gente tem o tempo aqui do teu oscilo, então a gente pega tempos diferentes para poder adequar com o teu equipamento e ir analisando. Se nós ir passando pro lado, dá para ver que ele vai como se estivesse dando zoom nesse gráfico, sinal aí, né? nesse sinal. E aqui a gente consegue pegar ali, tá aparecendo bem, deixa eu Como aumentar é um que seria pouquinho. o sincronismo, né? Ele marca também quais são os pontos, né? E em cima ele tá passando ali para nós, tá o virabrequim, dá para ver bem ali. E embaixo o nosso sensor de fase. Então fica fácil de tu bater e verificar o sincronismo. Tem a cota também, né? Tem, Se você tem a passar mais cota. uma página, Ó. tem a cota ali dizendo quais são os Tem a contagem do pontos dente. de interesse ali que você tem que olhar. Então esse é um caso que eu comentei já no início, foi pego no suporte e realmente o carro estava fora do sincronismo. Tu faz a leitura com o teu osciloscópio e daí sim tu passa o teu orçamento para o cliente, porque imagina tu vai ter que desmontar um carro para dar um orçamento para o cliente, para depender de uma aprovação para executar o Mas serviço. qual é a relação dessa falha com os monitores, Jeff? Só Lembra que a gente esclarecendo. comentou, circuito aberto, circuito fechado, tu examina o circuito e ele tem a correlação de sensores. Então o CCM ele é o responsável por verificar a correlação dos sensores e apontar. Na live passada a gente falou de correlação de MAP, com posição de borboleta. Essa a gente está trazendo uma correlação de sensor de sincronismo, que é no caso sensor de fase, sensor de virabrequim. Mas eu conseguiria consultar o monitor de alguma forma nesse caso? Nesse Sim. caso, conseguiria, Jeff? Tu conseguiria abrir, eu só não sei se ele geraria... Não, ele não gera falta, tu conseguiria abrir, ele executa. É que na verdade o que a gente comentou já, o CCM, ele tá rodando full time. Uhum. Então é um monitor que no momento que tu ligou o veículo, ele já vai gerar falha porque ele já tá em execução. Mas tem alguns exemplos que a gente já mostrou nas lives anteriores, que o código ainda não foi gerado, como esse aí, mas você consegue, entrando lá nos monitores, perceber que esse código ainda não foi gerado, né? Alguns exemplos que a gente deu, não me lembro se foi na aula anterior Na ou anterior na ainda. Que a gente citou o exemplo até da Mercedes, e a gente vai trazer uns exemplos mais pra frente nos monitores que são não contínuos, que daí tu depende de uma condição específica, aí tu precisa verificar se esse monitor rodou ou não. Como a gente está falando de monitores contínuos, esse aqui ele roda full time. Então, liguei a ignição, ele está rodando. Sincronismo do motor, dei a partida, ele já verifica o sincronismo do motor. O monitor é uma estratégia de detecção de falhas, né? Que tá dentro Ele é um da central. programa- Uma estratégia. É um programa, né? Ele é um programa É que um está software, sempre É um olhando. software. Porque a central não descobre a falha do nada, né? Ela percebe, por exemplo, aquele exemplo que a gente tinha dado, bem didático. Eu presumo que de manhã, depois do carro ter ficado parado 10 horas, frio, todos os sensores de temperatura vão estar com a mesma temperatura. E aí você liga a ignição, o monitor começa a analisar esses dados e percebe que tem um sinal implausível, que todos deveriam estar a 6 graus, mas tem um que está a 32. Isso pode gerar uma falha? O monitor pode perceber essa implausividade do sinal? Se tiver implementado essa estratégia na central, ele vai gerar falha. Nas centrais mais modernas, Sim. ela consegue É o perceber. caso da Nas Tracker. mais antigas, não. É o caso da Tracker que eu tinha comentado, que a Tracker gerava a falha de correlação do MAF com o MAP e TPS, e o defeito era que o MAF estava um pouquinho sujo, ela já pegava a diferença na partida do veículo e você tava falha. Uhum. E eu tenho uma parte, assim, me envergonho disso, mas tem, que eu fui botar um A4 no sincronismo, um A888 e errei um dentinho. Aí aquele um dentinho, no momento que eu liguei a chave... Contou? Tem que contar, cara. Não, já botou um A88 no sincronismo. Quem já botou sabe como é que é. Tem que contar, mas nunca dá certo, né? É, Tem que mexer um pouquinho, é aquele tipo de motor que tu bota no sincronismo e tu liga ele antes de terminar de montar, porque basicamente tu remove a frente do veículo pra fazer o sincronismo dele. Aí na hora que eu fui sincronizar, eu errei um dentinho. Depois eu falei pro mecânico, não, mas tá tudo certo, mas vamos ligar antes de tu terminar de montar? E vamos. Pô, dá uma Liguei a chave, giradinha. não, Mas tu girou, tu não ia- tem mais. Porque era um dente só, ia pegar só a correlação, né? Tá. Não, ele pega a correlação, é que o que ele tá dizendo do sincronismo. Normalmente o carro, quando tu faz o sincronismo, tu dá duas voltas no motor e tu vê de novo. Aquele lado não tem como tu ver. Você vai ter que dar 1000 voltas pra pra Exatamente, voltar. porque Isso, a é marcação dele é pela corrente mesmo. Sim. Aí eu errei um dente. Dá, mas vai ter que dar muitas É. voltas. Né? Eu errei o dente, e daí eu fui lá e dei a partida. No momento de dar a partida, a luzinha, plim. Aham. Aí eu olhei pro mecânico, acho que eu errei. E tava lá a falha mesmo de correlação, foi juvenil da minha parte, mas aconteceu. Não, legal para complementar também, Jeff, você comentou dos monitores, que o Walter perguntou, que a gente mostrou inclusive em outras lives que era possível ver os status dos monitores, isso são para monitores não contínuos. Então, basicamente, os monitores não contínuos, a gente consegue observar o status deles no scanner. É lá que tu vai acabar vendo, tá incompleto ou tá executando. Um caso interessante a denotar também, né?
por que não gerou uma falha, por exemplo, de um sensor de fase, um sensor CKP? Aí que entra o conhecimento da estratégia de detecção do monitor CCM. Basicamente, né, os monitores têm prioridades. Então, no monitor de CCM, tem testes que a central realiza. Então, o primeiro teste que ela faria nesse caso é testar o sinal individual do CMP e o sinal individual do CKP. Se ambos os sinais estão dentro da faixa, aí ele vai testar a correlação de sinal. Então, dentro da estratégia de detecção, a primeira coisa que ela analisou, os dois sinais dos sensores estão em algum curto com 5 volts? Então, por exemplo, se a gente olhar no esquema elétrico e o sinal do CMP, por exemplo, estiver travado em 5 volts, ele já não vai gerar problema de correlação. Porque antes do problema de correlação, ele identifica um problema no circuito do sensor. Mas não, ele não identificou esse sinal. Ele identificou que o sinal do CMP é um sinal válido. E ele também identificou que o CKP tem um sinal válido. Se ambos têm um sinal válido, na hora de fazer a correlação não bateu. Aí ele gerou uma falha de sincronismo. Então, partindo dessa presunção, muito provavelmente, né, eu não precisaria nem inspecionar de cara, né, o circuito elétrico, porque a central não tinha identificado uma falha de circuito. Então, pelo nosso conhecimento, a gente vai pelo que é mais fácil e o que é mais óbvio. E o mais óbvio nesse sinal é realmente verificar o sincronismo do motor.